A partir de hoje temos um encontro marcado toda semana para contar histórias, grandes reportagens, grandes programas, grandes cantores. E no programa de hoje preparamos uma reportagem especial da nossa querida Rede Manchete. E você é o nosso convidado. Do ar, câmera 29. Grandes talentos foram descobertos como Ana Paula Araújo, Eliakim Araújo, Leila Cordeiro e outros que passaram pela emissora. Suas dificuldades, seus acertos, o início e o fim da Rede Manchete. E você é o nosso convidado. Você vai conhecer tudo isso e muito mais a partir de agora. Ao andar pela Rua do Rússio, chegamos ao número 804. Era este o prédio sede da emissora, que viria a fazer diferente há exatos 30 anos. Com competência, garra e inovação de sua equipe, mais do que programas, telejornais ou novelas, o que se viveu aqui foi a história de muitos. Bem, saudades ficam, mas relembrar nunca é demais. No Rio, os funcionários da TV Tupi apelaram até o último momento para que a emissora continuasse funcionando. Ok, nós estamos aqui para efetivar aqui a interrupção de acordo com o decreto, etc., conforme o senhor já sabe, ok? Então logo termina a mensagem do papo e entre o slide eu vou tirar a estação do ar e então vai conceder a lacração aqui do transmissor, ok? As últimas imagens foram de muita tristeza. Os funcionários choravam enquanto era lida uma mensagem dirigida ao presidente Figueiredo. Senhor presidente, nós queremos arcar com a responsabilidade sozinhos deste nosso pedido. Ficamos à frente dos destinos desta casa e, por nossa conta, tentaremos gerir nossa própria vida. Só queremos que Vossa Excelência nos deixe trabalhar. Estúdio, vai sair, hein? Ok, estúdio fora do ar. Depois, os técnicos do Dentel retiraram as peças vitais ao funcionamento da emissora e lacraram os transmissores. Com a falência da TV Tupi, a Manchete se comprometeu a pagar as dívidas trabalhistas da primeira emissora do Brasil. Havia um grande problema com a TV Tupi, que faliu. O Jornal do Brasil, mesmo com a censura e a ditadura militar, reabriu e faria um pouco de oposição, mesmo que discreta, ao regime militar. Então, os militares preferiram dar para o Silvio Santos e para o Adolfo Bloch, que era dono da editora Bloch, que era uma potência aqui no Rio de Janeiro, né, que editava a revista Manchete e outras mais. E aí foi dada a concessão. De 81 a 83 fizemos o projeto da Rede Manchete, compramos equipamentos e instalamos. O objetivo era colocar no ar uma programação de qualidade e, para isso, muitos profissionais foram contratados. Rubens Furtado liderou essa missão. Rubens era um homem inteligentíssimo, super preparado, não só tinha a visão da área comercial, jornalística e tecnológica. E, logicamente, com a sua experiência de vida e profissional, a Manchete tentou implantar o melhor projeto possível de televisão no Brasil. Então,
Nós começamos fazendo vários pilotos, né? Vendo como é que funcionava o teleprompter, que naquela época era em esteira, não era hoje como é computador, porque até então a gente lia aqui embaixo, né? Falava, tal. Então nós ficamos fazendo pilotos, vários pilotos. O senhor Adolfo era uma figura sensacional, é uma pessoa incrível, né? Aquele tipo de patrão amigo, né? Atrasava o pagamento, tal, o pessoal entrava em greve e ele sentava no meio-fio com os funcionários, conversava do jeito dele, né? Bem amigo e tal, e conseguia conquistar as pessoas, os funcionários, e todo mundo subia para trabalhar. Todos nós, funcionários da Manchete, convivíamos de uma certa forma com o seu Adolfo, porque ele circulava nos corredores e junto a ele circulavam histórias dele muito interessantes. E um funcionário da empresa contratada estava com calor, estava na escada e estava se abanando sem camisa. Ele olhou para o cara e disse, o quê? Sem camisa na minha empresa? Está demitido. Então o cara me subiu. O cara pensou, bom, estou demitido, vou acabar de me secar. Aí acabou de se secar e tal, mas quando ele volta, o seu Adolfo volta, o cara ainda está lá se abanando e tal, parando e ia colocar a camisa. Ele virou-se pro cara e disse assim, olha, bota a camisa que eu acabei de mandar um amigo seu embora agora mesmo, que estava sem camisa. O seu Adolfo, como era carinhosamente chamado, era comerciante quando ainda morava na Rússia. Sua família possuía uma fábrica de gelo em casa. Sua infância foi em plena Revolução Russa. O menino foi testemunha das diversas guerras que marcaram a Europa no início do século passado. Quando na Rússia, por exemplo, a gente ia almoçar, ele estava lá olhando o que a gente almoçava e dizia, tira só um pedaço de galinha. Se quiser outro, pode pegar, mas 2 você vai desperdiçar, não desperdiça comida. Ele tinha passado guerra, né? Ele sabia o que era a dificuldade. Aliás, tem uma história curiosíssima, porque foram apresentar a seu Adolfo um mapa astral da TV Manchete, que entrou no ar dia 5 de junho de 1983, às 7 da noite. E o mapa astral desse momento estava com Mercúrio, o planeta que rege a comunicação, retrógrado, um movimento de andar para trás. E alguém que eu não me lembro, não sei se foi Virgínia Cavalcante, falou para o seu Adolfo, esse momento é péssimo, se o senhor esperar 2 horas, o mapa astral da Manchete é uma coisa sensacional. Espera, porque às 9 horas Mercúrio volta ao movimento normal e vai ser um sucesso. Eu não acredito nessa bobagem, eu vou estrear minha televisão na hora que eu queria. A Manchete entrou sem áudio no ar. Eu não acredito em bruxas, mas eu acho que elas existem. Aos trancos e barrancos, o áudio acabou voltando. Era o dia 5 de junho de 1983 e quem abria a programação e dava as boas-vindas aos telespectadores era o próprio dono da emissora. Adolfo Bloch fazia, nos estúdios do telejornalismo da Manchete, a abertura oficial da TV de primeira classe. Deixo com vocês, meus amigos, a Rede Manchete de televisão. Ela está no ar. Uma das marcas da emissora foi a vinheta, que esteve do primeiro ao último dia de existência da TV Manchete. Quando nós fomos criar a abertura, Deep Luft, Nelson, eu, uma equipe, nós tivemos uma reunião, eu me lembrei da primeira vez que eu entrei no prédio da Manchete, no prédio da televisão, era muito aço escovado, me remeteu como se eu estivesse dentro de uma nave. Começava com a imagem do nascimento de mais um dia. Em seguida, aparecia uma nave espacial, representada pela letra M estilizada, que sobrevoava as principais capitais brasileiras. Então você via, passando por Brasília, saindo de nuvens, passando por jangadas pelo Nordeste, passando em Minas, passando por São Paulo. A trilha sonora era assinada pelo grupo Roupa Nova. E ela pousava sobre o prédio da Manchete da Rua do Rússio. Mas um dia resolveram realmente colocar aquele M de aço enorme em cima do prédio. E o lado em que eu havia colocado
eletronicamente, o prédio não aguentava o peso. E ele foi escolhido o outro lado para colocar. Então as pessoas todo dia via o M da Manchete posado do lado esquerdo. Mas quando ele passava em frente ao prédio, era do lado direito. Os slogans também marcaram os 16 anos em que a Manchete esteve no ar. Rede Manchete, televisão de primeira classe. O Brasil passa na Manchete. E a gente dizia que o 433, que era um ônibus que acho que é Vila Isabel Leblon, o 433 passa na Manchete. Que ele passava na porta ali. Teve outros slogans, né? Rede Manchete, você em primeiro lugar. Adolfo Bloch, pensando na qualidade do jornalismo da sua recente emissora, criou cursos de formação de telejornalistas no prédio da Manchete, no bairro do Estácio. Saía daqui nomes que mais tarde ficariam conhecidos pelo grande público. Desde a criação da Manchete, mais ou menos, havia esse curso, era um curso anual, que era o curso de telejornalismo da TV Manchete, né? Que era, vamos dizer assim, a grande ambição de quem estava se formando. E na Manchete você era separado ou para jornalismo, ou para edição, ou para reportagem, e eu fui fazer o curso de edição. E aí passei 3 meses sendo treinada que eu acho que foi um dos melhores treinamentos que eu tive na minha vida. E aí, terminado o curso, eles selecionaram os primeiros colocados que foram contratados pela empresa e eu tirei 2º lugar no curso, fui contratada. E aí foi. Em 3 anos eu já era chefe de reportagem e aí, quer dizer, coordenei um programa chamado Vota Brasil com Vilas Boas Correia, coordenei eleições. Manchete, acho que, como eu dizia para o Florestan aqui, é motivo de alegria porque foi um dos melhores ambientes de trabalho que nós encontramos. Então, viemos de fora, esse encontro, por incrível que pareça, começou de um bate-papo de Leila com alguém, eu não me lembro quem. Cresceu, o Santoro tomou conta e hoje, vendo aqui essa festa, mais de 200 pessoas, é um negócio, uma alegria incomensurável. O que eu acho divertido é o seguinte, a gente trabalhou juntos na Globo, mas o nosso coração sempre bateu forte pela Manchete. Eu fiquei pensando por que bateu forte pela Manchete. É porque na Manchete havia senso de equipe. Eu vou contar uma historinha para dizer o que a Manchete representou para mim, né, na minha vida como repórter. Foi quando eu pisei pela primeira vez na Sapucaí vestindo a camisa da Manchete. Eu fico arrepiada. O povo gritando meu nome, as pessoas gritando Manchete, né? E eu entrando ao vivo pela primeira vez pela TV Manchete, depois de ter trabalhado 12 anos na Globo. Então, foi uma emoção assim que não dá para descrever. E hoje, eu espero resgatar esses momentos importantíssimos que foram para mim na Manchete, também no Jornal da Manchete, junto com o meu parceiro de bancada, entendeu? Meu colega de trabalho. Vai ficando vermelha, do queixo pra cima. Eu não sei nem quem é essa pessoa que você falou, nem conheço. Você viu no Jornal da Globo ontem? Que jornal horrível. Eu diria uma merda, mas é horrível. Você sabe o que parecia? Ruim demais. A brincadeira na creche da minha neta. Em compensação, sem querer puxar o seu saco, porque eu não faço essas coisas, o Jornal da Manchete estava espetacular, né? Comecei a trabalhar como editor-chefe do Jornal da Manchete Edição da Tarde. E com a saída da editora-chefe do Jornal da Manchete, eu passei a ser o editor-chefe do Jornal da Manchete, o que para mim era um grande privilégio, porque eu trabalhava com 3 locutores, né, que era Márcia Peltier, no Rio de Janeiro, o Carlos Chagas, em Brasília, e o Florestan Fernandes Júnior, em São Paulo. Boa noite. O Jornal da Manchete, carro-chefe da programação da emissora, tinha ao todo 2 horas de duração. Era dividido em módulos: manchete panorama, com matérias de entretenimento e cultura, manchete esportiva, manchete internacional e Jornal da Manchete. O telejornal foi ao ar pela primeira vez no dia 6 de junho de 1983, uma segunda-feira.
Alguns jornalísticos se destacaram, como o Câmera Manchete. O programa de domingo, que informava e também tinha espaço reservado ao entretenimento, as campanhas nacionais e estrangeiras de prevenção ao uso de drogas, gente famosa e as experiências com as drogas. Estes são os assuntos do próximo domingo. Até lá! e o documento especial, que trazia grandes reportagens. Porque o documento especial ele marcou um jeito de fazer televisão, um jeito de fazer jornalismo, um jeito de mostrar que você pode citar algumas coisas polêmicas sobre um jornalismo policial sem baixar tanto o nível. Saber fazer na medida certa. Tanto que o slogan do programa era Documento Especial, Televisão Verdade. Era mostrar a verdade através das câmeras. É aqui que tudo começa. No 6º andar do prédio da Rede Manchete, no Rio, a equipe do Documento Especial reúne-se todos os dias para discutir os próximos programas. E o que não faltam são boas histórias. E eu brincava muito com a apresentadora do lado, tal, a Leila Richter. Então, terminava o jornal, a gente acaba, né? Boa noite, tal. Aquela câmera de cima, assim, faz aquele zoom, assim, termina. E você começa a conversar. Eu conversava, falava, poxa, acho que eu vou dar uma trepadinha hoje, tal. E o cara, um camarada surdo, mudo, escreveu pro seu Adolfo. Aí eu falei, seu Adolfo, poxa, pensando comigo, bom, vou ser demitido, né? O seu Adolfo falou, olha, não tem justificativa, acho que isso acontece mesmo toda noite. Aí ele falou, não tem problema, dá uma resposta para ele. Mas falei, posso? Falei, mas vai devagar. Aí chegou de noite, acabou o jornal. Boa noite, né? Aquela câmera lá de cima assim. Falei, hoje eu não tô a fim de comer ninguém, não. Aí virei para a câmera, hoje eu vou enrabar um surdo-mudo alcagoete, filho da puta. Toca o telefone, e era chefe de reportagem, dizendo, olha, caiu um prédio de 3 andares na Rocinha, corre para lá. Chegando lá, a câmera não funcionava porque ela estava molhada. E aí um morador sugeriu, serve se eu emprestar o meu secador de cabelo? E a câmera voltou a funcionar e nós fomos lá, gravamos um stand-up, já tinha máquina tentando fazer resgate de corpos, e a gente gravou esse stand-up em cima do laço, ainda dava para entrar no Jornal da Manchete, 2ª edição. Na hora que a fita entrou na máquina, na ilha de edição, tinha um dropout. O dropout era um amassado na fita que tinha prejudicado todo o nosso trabalho. Mas eu acho que o jornalista, o repórter especificamente, ele é dotado de uma vontade que supera qualquer frustração. No dia seguinte já estava todo mundo feliz pelo feito em si. No repórter, amiga nossa, Cristina Rego Monteiro, no meio de uma enchente, foi atravessar numa balsa e começou a fazer uma passagem. E no final da passagem ela entrevistava o rapaz que estava atravessando ela na enchente. E depois de muito custo o rapaz não respondia, só que o rapaz era mudo. Aí ela caiu na gargalhada, foi muito engraçado, muito legal. A Manchete exibia para o Rio de Janeiro o telejornal Rio em Manchete. Boa noite. Os termômetros registram mais de 40 graus e tornam insuportável a sexta-feira do Carioca. A emissora também tinha afiliadas em todo o Brasil. Muita gente me pergunta qual é o significado da logomarca da Rede Manchete. E justamente o que significam as 5 esferas do logo. Existem vários significados, mas um dos principais é justamente que as 5 esferas representam as 5 emissoras próprias da Rede Manchete. Rio, São Paulo, Brasília, Recife e Belo Horizonte. O funcionamento lá era como uma TV comercial, né? E
fazia todas as reportagens em dia aqui em Belo Horizonte. Tinha muitos trabalhos para poder fazer e todos eram direcionados para a Central no Rio de Janeiro. A Manchete nasceu com essas 5 emissoras, tendo depois a TV Pampa e se espalhou pelo Brasil. TV Pampa. Aqui também tem jornalismo local. Na época do Tancredo Neves, nós dormíamos na televisão, ficávamos mais de 24 horas acompanhando todo mundo, ninguém conseguia se desligar da televisão. A quase legendária resistência física do presidente eleito do Brasil, Tancredo Neves, foi provada mais uma vez hoje. Eu passei o dia inteiro gravando coisas para a Nova República, que era o do Tancredo, no dia 14 de março, ele tomaria posse no dia 15. Aí eu falei, Santoro, ataque de diverticulite, Tancredo está no hospital, falou mais alguma coisa e tal, entra e fala. Aí abre, vamos lá, vai lá, o Caetano, que era o diretor de imagem, o Márcio Leal, abriram, eu entrei e falei. O Jornal da Manchete informa em edição extraordinária. Parará, demos na frente de todo mundo. E é claro, evidente que a gente ficava, o pessoal ficava ligado na Globo para ver se eles iam falar, entendeu? E depois a gente tinha orgulho mesmo da emissora, era mesmo realmente uma família. Na época que morreu a Janete Claire, a gente todo mundo depois foi tomar uma chopada, porque a gente deu a morte dela 12 minutos antes da TV Globo. E foi por acaso foi eu também que eu liguei para o hospital na hora que eu tinha acabado de falecer e a gente já estava com o obituário meio pronto, então botamos no ar. Aí foi uma emoção, quer dizer, era uma tristeza e ao mesmo tempo uma emoção do que a gente conseguia superar, né? A TV Globo na época. Muitas coberturas jornalísticas marcaram o país nos anos em que a Manchete esteve no ar. Estamos iniciando a última parte do último debate desta campanha eleitoral. Vai falar em primeiro lugar o candidato Fernando Collor de Mello e por último o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. A palavra é sua. Bem, minha gente, mais uma vez o outro candidato teima em mentir. Vocês devem ter percebido que aqui no nosso cenário tem esse objeto aqui. Vocês sabem o que se trata? Quem é da área com certeza sabe. Quem não é, talvez tenha uma leve imaginação do que possa ser. É uma câmera original da Rede Manchete. Uma das primeiras câmeras portáteis que a emissora utilizou é uma Ikegami. Por conta do livro, em forma de agradecimento, de ter lembrado, a pessoa tinha trabalhado até na Manchete, falou, isso vai ficar com vocês. E sim o jogo de lentes também, que vinha mais ou menos até aqui, mas é praticamente perfeita. Eu acho que o mais legal é mostrar isso aqui. A história que você está vendo aí saiu daqui. A Manchete está de braços dados com a paz. A superfortaleza voadora B-29, que despejou a primeira bomba atômica sobre o Japão durante a Segunda Guerra Mundial, está em pedaços há 25 anos nos galpões do Instituto Smithsoniano, num subúrbio de Washington. É poder garantir a segurança do Papa, garantir a segurança de milhões de fiéis, mas, sobretudo, garantir que todos os fiéis possam ver o Papa. É nesse túmulo que o cantor Leandro vai ser enterrado, onde também já está enterrado um tio do cantor. O traficante está fugindo pela janela, olha, Sandinho, os policiais não param de tirar. Agora tem outro traficante tentando escapar pelo lado esquerdo, ele vai pular, atenção. E no esporte, a Rede Manchete, como sempre, fazia um gol de placa, com o comentarista João Saldanha, um grande sucesso da emissora. A Manchete também participou de vários eventos esportivos, como Copa do Mundo, Fórmula Indy, Copa América e Olimpíadas.
Nos esportes, a Manchete faz um gol de placa. Com exclusividade a Copa do Brasil, campeã de audiência. E lá as coberturas de Copas do Mundo, de Olimpíadas, sempre tiveram destaque. Porque o grande sonho de todo jornalista esportivo é participar de uma Copa do Mundo, que é a grande cobertura. Então eu estava na equipe de transmissão da Copa do Mundo de 1986. A Manchete surpreendeu todo mundo, fez uma cobertura o tempo todo, o dia inteiro, na concentração do Brasil. Tinham acesso ótimo a jogadores, comissão técnica. Então eu trabalhava em função do Manchete Esportiva Segundo Tempo, que era o jornal que ia de noite. Eu trabalhei no período que foi o último ano de existência do João Saldanha, que era uma pessoa muito querida. E ele, com todas as dificuldades de saúde, já enfrentando sérios problemas de saúde, ele foi para a Copa e ia para o estudo de cadeira de roda e passando mal e tudo, ele não deixou de comparecer em nenhum momento. E tem uns fatos pitorescos, por exemplo. Com a pressão do avião, quando ele subiu, teve um acesso de tosse. Obviamente, queriam desembarcá-lo em Salvador. E ele disse, não me desembarque não. O pessoal da TV Manchete está com uma UTI móvel me esperando lá em Roma. Então, o pessoal de Roma fez contato com a Manchete, avisando que o João Saldanha estava a caminho de Roma e que estavam esperando essa UTI móvel lá em Roma. A sorte é que o Armando Marques, que era comentarista de arbitragem, já estava lá e aí providenciou uma ambulância para ir resgatar o João lá. Eu nunca proibi um jogador de sair para se encontrar com uma mulher a hora que ele quisesse. Fala comigo que é para preparar. E queriam saber o que o jogador fazia. Veio uma jornalista, Marisa, perguntava como era. Como é que é a relação sexual dos jogadores assim? Entende? Minha filha, eu nunca vi, que se eu tivesse eram 3 e vai de 2, sabe, suruba. Então, porque muitas vezes, às vezes por parte da imprensa, faz um sensacionalismo, então diz, fulano saiu com uma mulher, digo, ótimo, pô, eu queria que ele saísse com um homem. 3 de julho é o aniversário do João Saldanha. E ele comemorou esse aniversário exatamente lá no estúdio da Manchete em Roma. E foi foi um dia da semifinal, Argentina e Itália. E nos despedimos, tchau, até amanhã, tudo normal. E no dia seguinte a Luísa, que é a esposa do Saldanha, me telefonou, olha, o João não está passando bem, não vai. Quando ele disse que está passando bem, não vai, eu fiquei muito preocupado, porque o João, para ele não ir, que apoio ficou direto. João Saldanha morreu no dia 12 de julho de 1990, aos 73 anos de idade. Eu vou anunciando o comentarista que o Brasil inteiro consagrou. João Saldanha. Como é que você quer, assim ou assim? Não. Pô, essa luz, hein? A Rede Manchete sempre investiu nas transmissões esportivas, desde a sua estreia. Boletins, Muito bem, amigos da Rede Manchete, são 11 horas e 54 minutos. Nós voltamos a falar aqui do ginásio Cláudio Coutinho. Jornais. Boa tarde, quarta-feira, 20 de maio. Você vai ver em destaque na Manchete Esportiva de hoje. E programas mostrando os melhores campeonatos. Nós chegamos ao final, então, de mais uma edição do Toque de Bola. Mais uma vez, parabéns. É isso aí. Fórmula Indy. Fórmula 3. Ao vivo, direto de Punta del Este. Campeonato Carioca de 89. Vai começar mais um jogo da decisão sensacional da Copa Rio. Copa do Brasil. Nesta terça, Grêmio e Corinthians. Torneios de tênis. E aos encantos da raquete. Vamos lá, Guga. Atenção, emissoras da Rede Manchete, para o top de 8 segundos. As Copas do Mundo do México em 86. Boa, Branco. Limpou um. Da Itália em 90. Fazer um gol, Careca pra fazer, limpou, olha aí.
e da França em 98. Além das Olimpíadas de 84 em Los Angeles, Seul em 88... Voltamos a falar de Olimpíadas de Seul. Barcelona em 92... São 4 horas 12 minutos da tarde aqui em Barcelona, 11 horas 12 minutos no Brasil. Veja aí as imagens da Praça de Espanha, em frente ao Centro Internacional de Imprensa. E aqui pertinho é o Estádio Olímpico. E Atlanta em 96. Foram só bons momentos, porque a Manchete era uma casa que não pagava bons salários, pagava salários razoáveis, sofríveis, mas te dava um ambiente de trabalho muito bom entre os colegas, o conforto de um lugar privilegiado, com uma vista maravilhosa, tinha um restaurante que tinha uma comida muito boa, nós nos reuníamos para almoçar, às vezes até não tinha necessidade de almoçar, mas almoçar porque era legal, perto da piscina, né? Sei lá. Então eu acho que foi um momento de nossas carreiras muito bom, muito legal mesmo. Eu só lamento que a Manchete não continuou em ascensão, porque seria, evidentemente, a grande concorrente da Globo até hoje. E no carnaval, a Rede Manchete sempre colocava o bloco na rua, com o desfile das escolas de samba, que era transmitido pela Rede Globo de televisão. Depois, a Manchete conseguiu a concessão e ficou Rede Globo e Manchete. Cada um exibia o desfile na mesma tela, no mesmo formato. Mas quando chegava na hora dos cortes, cada repórter fazia sua reportagem para sua emissora. Muitos diziam que o desfile da Rede Manchete era um desfile, uma exibição muito mais clara, mais ampla e mais verdadeira. Por isso, muitos deixavam de assistir o desfile da escola de samba na Rede Globo para assistir na Rede Manchete. Um ano após a sua estreia, a TV Manchete viveu o seu maior sucesso em coberturas. Era 1984. O local, a Passarela do Samba. Um show com novidades e competência fez a emissora ultrapassar os 70% de participação na audiência. Era a consagração do chamado Carnaval Total. O Carnaval significou para mim assim um realce profissional muito grande. E tudo aconteceu de repente. Porque foi um ano em que inaugurava-se o Sambódromo. Até que em 1984 veio a Passarela do Samba, construída a toque de caixa, repique e tamborins. O povo não participava se não pudesse pagar o carnaval e hoje tem o térreo livre, o espaço todo aberto, praças para ele ficar. Cerca de 40% das estruturas estão concluídas. E a Globo não transmitiu o carnaval naquele ano, né? O carnaval era exclusividade da Rede Globo. E quando o governo foi discutir com a TV Globo a transmissão, a Globo disse o seguinte: não, carnaval em 2 dias, absolutamente não. A gente não vai modificar a nossa grade, a gente sempre foi carnaval só no domingo, a gente não vai fazer carnaval em 2 dias. Aí o Brizola, que tinha uma diferença grande, né, de ideologia com o Roberto Marinho, com a Rede Globo, aí disse: não tem problema. Aí ligou para o Adolfo Bloch, disse: Bloch, você quer fazer o carnaval? O Bloch disse: quero, a gente faz. Aí eu me lembro da chegada do Brizola na Rede Manchete, conversou com o Adolfo chamou Maurício Sherman. Nós fizemos um esforço na Manchete muito grande, né? Eu destaquei uma equipe muito boa, contratei algumas câmeras só para o carnaval, etc. Coube à Manchete o papel de transmitir para todo o Brasil o primeiro desfile de carnaval no novo Sambódromo do Rio de Janeiro. Era câmera na mão e samba no pé. Cabine central. Todo mundo desfilando. Deixa eu falar um pouco da apoteose. Só um instantinho para dar uma informação. É para uma informação importante. A Mangueira começa a retornar da apoteose, ganhando outra vez a Passarela do Samba. Pode continuar. Então a Mangueira está deixando, como muitas, uma imagem bonita.
de cores. Porque o desfile da escola de samba é um teatro, ele tem início, meio e fim, ele tem os seus atos, que são divididos ali pelos carros alegóricos. A Globo, infelizmente, não mostra esse andamento. Então a saudade, porque a Manchete mostrava tudo isso e a gente brigava. Pamplona, tínhamos brigas difíceis lá com a produção, porque a gente reclamava, poxa, pulou a ala tal que mostrava isso. Então esse sentimento de quem conhece carnaval é em função disso. O carnaval da Manchete marcou, vai ficar marcado enquanto se continuar fazendo esse tipo de carnaval. Então a Manchete, ela representou também a emissora carioca, por assim dizer, não é? No ano seguinte, as transmissões passaram a ser divididas com a TV Globo, que liderou a audiência. Mesmo assim, a Manchete registrava médias respeitáveis. Em 87, a disputa entre as duas emissoras era grande. Um confronto de logotipos marcava a entrada do sambódromo. Neste ano, a Manchete mandou 1.000 funcionários para a passarela do samba. A Globo e a Manchete exibiam o desfile em pool, né? Ou seja, com a mesma imagem. Só que em um determinado momento, quando a escola estava acabando, acabava o pool. Então a Globo caía com uma câmera deles, com uma entrevista, ou seja lá que fosse, e a Manchete caía com uma câmera dela. Diretamente do sambódromo, do camarote do Fausto. Ele tem camarote. A gente, eles não deram nada, mas nem no banheiro conseguimos ficar. Esse aqui para segurar, para mostrar que a Manchete aqui é a Globo, esse aqui é a Manchete, agora tá ali, já não precisa mais o papel. Agora vamos ver, como você pensa passar esse carnaval? Estou passando o carnaval, Patrícia, que nem você. Enfiado nesse camarote aqui. Parece uma filha de NBS lá. Você não viu porra nenhuma, também não vi nada até agora. 12 anos de avenida. Foram 12 anos assim... Como é que era a produção do carnaval, João? Correria. Porque a gente, no meio da avenida, gravava, pegava a fita, saía correndo pro caminhão para poder botar na frente da Globo, que a Globo tinha tecnologia às vezes melhor que a gente, mas a gente conseguia, correndo, botar a notícia primeiro que a Globo. Vocês vão ver daqui a pouquinho, Carnaval da Manchete. Em 95, a cobertura voltou com força total. Eu fiz uma escalação no carnaval, mas eu botava com papel timbrado e tudo na coisa, né? Aí eu botava cada ator indo para um bloco, era Cabrita Vadia, não sei o quê. E aí era tudo longe, muito longe. E aí as pessoas ficavam putas da vida, chateadas. Pô, eu não vou, não sei o quê. Aí depois eu vinha e acrescia aquela primeira coisa, um cachê para cada um que fosse. Aí todo mundo queria isso. E era tudo sacanagem, não tinha bloco nenhum, não tinha porra nenhuma. 2 anos depois, com o slogan Rede Manchete, Estação Primeira do Carnaval, a emissora tentava mostrar a superioridade na cobertura. Os preparativos começaram a ser mostrados já em outubro de 96, quando foram ao ar os boletins Esquentando os Tamborins. Rapaziada, tá aí, alô? Tá todo mundo aí? Tá todo mundo aí? Alô, Vander Pires? Alô, Richa? Olha o Vantuil chegando! Vamos lá! E Feras do Carnaval. Feras do Carnaval. Rede Manchete, Estação Primeira do Carnaval. Desfile das escolas de samba do Grupo Especial. E ainda, uma eleição que deveria escolher a musa do Carnaval 97. Ser a garota do Carnaval da Rede Manchete, para mim, foi uma fase importante da minha vida, porque eu conheci muitas pessoas que eu guardo comigo até hoje, que são meus amigos até hoje, outras que o tempo levou, mas a Manchete tinha história no Carnaval. A Manchete era aquilo que o povo queria ver, né? Hoje em dia, a gente vê um carnaval elitizado, um carnaval do monopólio, né? O que tem a oferecer. Mas não, na época da Rede Manchete, era o que o povo queria ver. Aconteceu, virou manchete, é isso aí. A Manchete é preferida da Sapucaí. Rede
Manchete, Carnaval da Copa. E o nosso programa chegou ao fim. Na próxima semana você vai conhecer os desenhos da Rede Manchete e os seus programas infantis que fizeram muito sucesso. Talentos conhecidos como Xuxa, Angélica, Mariane, Pati Beijos e outros. E na teledramaturgia você vai conhecer grandes sucessos das suas novelas que fizeram sucesso na telinha, como Chica da Silva, Mandacaru, Ana Raiz da Trovão, Pantanal e outros. Agradeço pela sua companhia e até semana que vem. Manchete.